Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E aqui estamos nós, não está passando a cola aqui embaixo, mas estamos continuando o livro Grilhões Partidos. O programa chama-se Entendendo a Obsessão com Manuel Filomeno de Miranda, e nós estamos estudando esse livro aqui. Olha a cola aí, ó. Oi, pessoal, um oi para o pessoal da TV Abel, que está aqui conosco. Ali, nossa, né? Amélie Boudet e um espirro querendo atrapalhar. Desculpe. Então, estamos nós dando continuidade a esse livro, eu, Zézia Franco, aquela que vos fala, que conversa. A gente não estuda, a gente conversa sobre o livro. Então, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que já começou, pelo tempo que nós temos de estudo, por essa oportunidade de pensar, meditar, aprender um pouquinho mais sobre essa enfermidade moral, junto com Manuel Filomeno de Miranda. Nossos agradecimentos a esse Espírito por esse trabalho. Que todos nós, Senhor Jesus, encarnados e desencarnados, possamos nos aquietar e te ouvir. Ouvir o seu convite, vinde a mim. Mãe Maria, que a gente se lembre do seu ensinamento. Lá em Éfeso, ao socorrer uma pessoa que desabafou com você, que estava perdido em meus problemas da vida. Isso também vai passar. Que todos nós, mãe, encarnados e desencarnados, também possamos estar recebendo essas vibrações amorosas neste momento. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Tá frio por aí? Pergunta número 2, espero não tomar um banho. Ficou só na esperança mesmo. A água. Então, na semana passada, nós vimos que no meio da festa de 15 anos, a filha... Como é que é o nome do pai dela? Peraí. A Esther, né? De repente, levantou do piano e bateu na cara do pai, o coronel, e chama médico, acaba a festa, chama médico para lá e médico para cá, e ninguém. E ela falando palavrões e brigando com o pai,
e ninguém entendia nada, aí de repente ela falava que tinha alguém batendo nela, alguém a estava chicoteando, e a pele aparecia os vergões, né? E os médicos sem saber o que fazer, um mês e nada. E aí a gente viu que eles não tinham nenhuma formação religiosa segura, né? É convencional. Como o pessoal hoje fala, qual é a sua religião? Ah, sou católico, pronto. Pergunta se vai à missa, se participa, com fé, com vontade e tal. É outra história. Né? E aí, eles não conseguiam, mais o coronel, que era gente de posses e tal, não conseguiam resolver, e o tempo está passando, e ela está piorando cada vez mais. Nós paramos no seguinte parágrafo. Enquanto o tempo se dobrava, uma aceitação mórbida, parasitária, indolente, foi criando situação apática no lar, como já ocorria entre os facultativos que assistiam a jovem no sanatório. Ela foi mandada para um sanatório. Dos cuidados iniciais, insistentes e imediatos, a uma tácita compreensão de que tudo se estava a fazer, veio o diagnóstico alarmante, irreversível, esquizofrenia. A simples palavra ainda hoje constitui a parvalhante libelo. Paramos aqui na semana passada. E aí, Manuel Filomeno de Miranda vai nos explicando, não só do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual, essa doença, a esquizofrenia. Então, ele nos fala o seguinte: não obstante as excelentes experiências realizadas pelo eminente psiquiatra americano Dr. Sakel, S-A-K-E-L, em Viena, nos idos de 1933, cujos resultados apresentou a 3 de novembro daquele ano, através da convulsoterapia em que aplicaram o metrazol, depois a insulina, abrindo as portas ao eletrochoque, a partir de 1937, após um congresso psiquiátrico em Roma, ocasião em que os preeminentes doutores Bini, Karnowski e Serletti chegaram à conclusão da excelência do método do choque controlável. Antigamente, eles levavam choques. Capaz de produzir anoxemia, ou seja, não ter tanto oxigênio no sangue, sem qualquer perturbação para o aparelho circulatório, particularmente a bomba cardíaca, do que resultaram admiráveis contribuições à saúde de diversos psicopatas esquizoides. A distonia esquizofrênica, porém, prossegue sendo um dos mais complexos quadros da patologia mental, revelando-se nas 4 fases psíquicas e graves do autismo, tem que ter uma noção do que é, hebefrenia, eu pesquisei aqui, peraí, hebefrenia, forma de esquizofrenia que surge na puberdade, com incoerência na fala e nas atitudes, comportamento tolo ou inapropriado. A outra fase, então, autismo, hebefrenia, catatonia, deixa eu achar aqui, catatonia, forma de esquizofrenia que apresenta uma alternância entre períodos de passividade e de negativismo e de períodos súbitos de excitação. E o último, a paranoia. Deixa eu ver para cá. Não, é para cá. Paranoia, sensação de caráter irracional, sensações de caráter irracional e persistente que o indivíduo tem em relação aos outros e ao mundo. Então, seriam essas as fases da esquizofrenia. Assim, a loucura,
apesar das avançadas conquistas psiquiátricas e psicanalíticas, continua desafiador enigma para as mais cultivadas inteligências. É uma coisa muito complicada. Eu tenho um primo em 2º grau, que ele foi diagnosticado com esquizofrenia. A família foi aconselhada a ir procurar um psicólogo, mas eles disseram que não, que isso era bobagem, procurar um psicólogo, psiquiatra era bobagem, isso era um problema de nervos. Muito mais tarde é que caiu a ficha, mas a família não aceita muito, porque ele já chegou à parte da paranoia. Então, entender como o raciocínio desse rapaz, funciona, para a família é muito difícil. Então, continua aqui. Hoje em dia tem o CAPS, Centro de Atendimento Psicológico, Social, Psiquiátrico e Social, em que essas pessoas que têm esses transtornos mentais podem passar o dia fazendo atividades, tem médicos para orientar e tal. Ele estava, antes da pandemia, frequentando um. Depois da pandemia, perdemos o contato. Aí continua Manuel Filomeno de Miranda. Assim, a loucura, apesar das avançadas conquistas psiquiátricas e psicanalíticas, continua desafiador enigma para as mais cultivadas inteligências. Classificada na sua patologia clínica e mapeada carinhosamente, os métodos exitosos nos pacientes redundam perniciosos noutros. Existe um tipo de remédio que ele estava tomando que de 2 em 2 meses, eu acho, ele tinha que fazer exame de sangue, porque ele detonava o organismo. Ou absolutamente inócuos, inexpressivos, né? Então, exitosos nos pacientes redundam perniciosos noutros ou absolutamente inócuos, inexpressivos. Isso porque a terapia aplicada, apesar de dirigida ao espírito, psique, não é conduzida, em verdade, às fontes geratrizes da loucura, o espírito reencarnado, e àqueles espíritos infelizes que o martirizam no caso das obsessões. Fixados, no entanto, aos princípios materialistas que esposam, muitos cultores da ciência fecham propositadamente os ouvidos e os olhos às experiências valiosas que ocorrem a cada instante fora dos seus limites, como a desdenhar de tudo que lhes não traga a chancela valiosa da academia, que não poucas vezes se utilizou do resultado dos fatos observados fora dos seus muros e fronteiras para elaborar as bases de muitas das afirmações que ora são aceitas por legítimas. A psicoterapia e os métodos admiráveis psicanalíticos, como as orientações psicológicas, han logrado, como seria de esperar, resultados favoráveis algumas vezes, especialmente quando as causas da loucura, do desequilíbrio psíquico ou emocional são individuais ou gerais, conforme a classificação de alguns expoentes da doutrina psiquiátrica. Então, individuais ou gerais, psíquicas e físicas. Nestas últimas, se examinadas sob o ponto de vista da importância endógena ou exógena, ou seja, dentro do corpo físico ou fora do corpo físico, no caso do abuso do fumo, barbitúricos, alucinógenos, álcool e outros, como das infecções e traumatismos, né, possivelmente se conseguem expressivos êxitos na aplicação clássica do tratamento. Então, o que o Manuel está falando aqui? Vai depender de qual a causa. Pode ser, aqui falando exclusivamente pelo viés médico, não é? Um traumatismo cerebral qualquer, infecções,
Ou então remédios barbitúricos, são remédios, né, fortes, alucinógenos, as drogas em geral, né, o álcool, uma droga lícita, mas é droga. Então, algumas pessoas, para facilitar o funcionamento cardíaco, se eu não estou enganado, é recomendado pelos médicos que tomem um tantinho assim de vinho todo dia. Eu conheço uma pessoa que ela detesta a bebida alcoólica. Ela toma aquilo feito um remédio mesmo. Blá. Mas com o excesso já viu, né? Abuso do fumo, barbitúricos, alucinógenos. Mas o fumo, sim, o fumo. Eu vi um vídeo há muitos anos atrás, há muitos anos, não preciso falar aqui atrás, há muitos anos, de uma senhora, pele e osso, internada no hospital, que foi fumante a vida toda. Ela não podia mais fumar, mas ela agarrava, se desse um maço de cigarro na mão dela, ela agarrava aquele maço de cigarro e fumava não, e aspirava o cheiro do fumo com uma ânsia. Pois é. Então, em relação a esses casos, a aplicação clássica do tratamento, ok, pode dar certo. Mas mais abaixo, Manuel Filomeno diz o seguinte: merece, porém, considerar o a que denominamos de causas kármicas, aquelas que precedem à vida atual e que vêm impressas no psicossoma, ou perispírito, do enfermo, vinculado pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou, e que, ainda que mortos, não se aniquilaram na vida, havendo apenas perdido a forma tangível, sempre transitória e renovável. Nós temos entre 50 a 70 trilhões de células. A cada existência, a gente recebe um lote novo. Mas vamos botar para 50, que já é uma conta bem... 50 trilhões, 70 trilhões de células novas a cada existência, a cada encarnação. Na atualidade, graças ao empenho do espiritismo, a alma humana, o espírito, já não pertence à velha conceituação de sombra trágica de Homero, um poeta grego, ou o romano, no caso, ou o enigmático e transcendente hóspede da glândula pineal de Descartes. Era lá que achava que o espírito estava localizado. Não é bem assim, não. Antes, é um ser perfeitamente identificável. Então, ele não é uma sombra trágica. Emmanuel fala, tem gente que pensa que espírito parece um lenço, fantasma de desenho animado, aquele lençol branco, aquela coisa branca flutuando para lá e para cá. Não. Com características, antes é um ser perfeitamente identificável, com características e constituição própria, que se movimenta à vontade, edificador do seu destino, graças às realizações em que se empenha. Consequentemente, a vida espiritual deixou de ser imaginária, embora algumas pessoas ainda achem, ninguém volta para contar. Gente, até fotografia de espírito materializado tem. A vida espiritual deixou de ser imaginária, concepção ingênua de um dos antigos pensadores éticos que recorriam ao fantasioso para traduzir o que não conseguiam compreender. E aí a gente lembra logo de quem? A loira do cemitério. Tem a versão a loira do banheiro do colégio, entendeu? Estruturada em realidades que escapam às denominações convencionais, o que é vida? A vida prossegue em mundos que se interpenetram ao mundo físico, ou se desdobram
além da esfera meramente humana, ou se fixam a outros centros de força de atração no sistema solar e fora dele, a multiplicar-se pelas incontáveis galáxias do universo. A última contagem, por cálculos, claro, 300 bilhões de galáxias, vezes 15. Estrelas, 10 sextilhões, que é um 10 seguido de 21 zeros, já que as galáxias foram multiplicadas por 15, o número anterior, então a quantidade de estrelas também. 10 sextilhões vezes 15. Planetas, esquece. E acabaram de encontrar um. Deram no planeta número 9. Encontraram um, pertinho da gente aqui. Olha. Fora os que eles descobrem, enfim, o que esse planeta, o que esse corpo celeste está fazendo ali, que pelos nossos cálculos não tinha nada que está fazendo ali, mas está. Como pode um planeta orbitar a 2 sóis? Podendo. Pergunta para o chefão, ele sabe. Foi ele que deu ordem de criar assim. Os mensageiros espirituais, a mando dele, que trabalham nas nebulosas, são nuvens de gás e poeira, né? E dali vão surgindo as estrelas, é ali, quando quem tiver a oportunidade, procure uma foto de, por exemplo, os pilares da criação. Mas se tem uma noção, que cada pontinho daquele que está brilhando ali no meio daquela nuvem de gás, é uma estrela nascendo. É ali que os amigos espirituais trabalham. Criando, co-criando, mente a mente com Deus, bota esse átomo de hidrogênio aqui, agora a gente coloca o carbono ali, e tudo pela força do pensamento. Tudo em cima do fluido cósmico universal, que tudo é formado, tudo quanto é matéria é formada, inclusive o nosso perispírito, que ele é semimaterial, é formado por variações do fluido cósmico universal. Mas vamos aqui. Ou se desdobram além da esfera meramente humana, ou se fixam a outros centros de força de atração no sistema solar e fora dele, a multiplicar-se pelas incontáveis galáxias do universo. E o ser, na sua viagem incessante, evolui de experiência a experiência, de mundo a mundo, de esfera a esfera, até libertar-se das baixas faixas de sensação donde proveio, na busca da angelitude a que aspira. E aí a gente tem duas coisas. Do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Né? E no caso, se libertar das baixas faixas de sensação. Em nossa evolução, primeiro a gente só tinha instintos. Né? Comer, dormir, reproduzir-se, ponto. Mais avançado e corrompido, só tínhamos sensações. Mais avançado e evoluído, sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor, não como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não o amor no sentido vulgar do termo, comum, o pessoal chama de química, mas esse amor que abrange tudo e todos. Nós chegaremos lá quando formos espíritos, estivermos já no estágio de espíritos puros. Esse amor, né? Por tudo e por todos. Estaremos vivendo o mandamento maior. Continuamos aqui. Ante a terapêutica da psiquiatria moderna, que desdenha a contribuição dos conceitos filosóficos e religiosos, merece evoquemos o pensamento do Dr. Felipe Pinel. Aqui no estado do Rio havia um sanatório chamado Pinel. O eminente mestre, então, Felipe Pinel, o eminente mestre e diretor de L'Hospice de l'Abicêtre, a cuja audácia muito deve à ciência psiquiátrica. L'hygiène remonte jusqu'au temps des plus anciens philosophes. A higiene remonta exatamente aos tempos dos mais antigos filósofos. Isso porque, da observação empírica
né? Aquelas ideias, sim. As teorias foram criadas, mas no Chutágoras, assim, a observação empírica. A racional, ou seja, vamos raciocinar, vamos buscar, vamos calcular, nasceram as experiências de laboratório, que, a princípio estribada em conceitos éticos, filosóficos, resultante do acúmulo dos fatos, passou ao campo científico como estruturação da realidade. Mas nem tudo cabe no laboratório, né? Nós sabemos disso. Entretanto, aferrados ao ceticismo, que religião, que Deus, que nada, que espírito, que mané. Eu gosto muito de lembrar um astrofísico japonês, Michio Kaku, que através dos cálculos ele descobriu que realmente há uma força criadora no universo. Ele não chama de Deus, mas que existe essa força que orienta tudo no universo, existe. Está no caminho, né? Vamos lá. Então, entretanto, aferrados ao ceticismo, esses estudiosos da ciência, mesmo diante dos fatos relevantes, aí a gente aplaude. Oh, meu Deus, como é que é o nome do cientista? Sir William Crookes, que descobriu o elemento químico tálio, que faz parte da escala, né? Cálcio, hidrogênio, que a gente decorava de química. Pois é, ele também era prêmio Nobel nessa área, e ele fez N experiências com uma médium, que ele não acreditava em espiritismo de jeito nenhum, né? Uma médium de 16 anos, chamada Florence Cook, foi até a casa dele e se comprometeu. Estou aqui, pode fazer a experiência que o senhor quiser. Porque através dela se materializou Kate King. Durante 3 anos. Kate King ficou íntima da casa, conversava com as crianças, contava história de encarnações passadas, a foto dela de braços dados com Sir William Crookes, a foto dela, Sir William Crookes, e a médium na cama, deitada. Mas ninguém volta para contar. Então, ele disse que ele não acreditava. Aí ele passou a acreditar. Depois de 3 anos, Kate King foi embora. Ninguém queria deixar que ela fosse embora. Mas ela disse que era o tempo que ela tinha, né, a tarefa que ela tinha, havia durado aqueles 3 anos e pronto, estava na hora dela ir embora. E aí ele escreveu um livro, que se eu ainda não citei numa quarta-feira dessas da vida, eu vou citar. Ele escreveu um livro sobre essa experiência, esses 3 anos. E aí, a partir daí, claro, o espiritismo existe sim, a possível comunicabilidade sim, os espíritos voltam sim, etc, etc, etc. Então, esses estudiosos da ciência, mesmo diante dos fatos relevantes, permanecem fixados aos conceitos e que se comprazem, sem avançar, realizando conotações, comparações com outros resultados procedentes de outros campos. Não há muito, por exemplo, o Dr. Wilde Penfield, no Instituto Neurológico de Montreal, realizando uma cirurgia cerebral com anestesia local, percebeu que, estimulando eletricamente determinados centros do encéfalo, parte do cérebro, né, fazia que a paciente recordasse lembranças mortas, como se estivesse vivendo outra vez. Ao invés de logicar face à possibilidade de estar diante dos depósitos da memória que o espírito guarda, porque através desse estímulo cerebral ele chegou à mente do espírito, consubstanciou a velha teoria de que aquela retém as lembranças por um mecanismo de impulsos elétricos encarregado de registrar todas as ocorrências. Aí tem
o Hermínio Miranda cita uma médica, que agora está me fugindo o nome, que ela fazia regressão de memória com os pacientes dela, uma psiquiatra. Meu Deus, como é o nome? Vou ficar devendo essa para vocês. E regressava até o útero, até o momento que um paciente voltou para antes do útero. Ela falou assim, peraí, e era por hipnose. E a partir daí ela começou a pesquisar, e com cálculos de percentagem de quantos falavam isso assim, quantos disseram isso assim, e tem um livro publicado sobre isso. Vamos lá. Como mais tarde outros pesquisadores encontrassem compostos químicos nas células dos nervos encarregados de tal mistério, conceberam a teoria de que tais arquivamentos são frutos da presença desses compostos. Já que os modestos impulsos elétricos que se descarregam com facilidade não poderiam possuir durabilidade para conservar evocações de longa distância desde o tempo em que as mesmas ocorreram. E ninguém verificou a possibilidade das lembranças de outras vidas, igualmente impressas no cérebro, hoje largamente evocadas através da hipnose provocada, como da recordação espontânea, testada em diversos laboratórios da parapsicologia. Dia surgirá, porém, em que a doutrina espírita, conforme Nola apresentou a Allan Kardec, se adentrará pelos sanatórios, já existem sanatórios espíritas, graças a Deus, frenocômios, casas de saúde, universidades, libertando da ignorância os que jazem nos elos estreitos da escravização de uma ou de outra natureza. À semelhança do Dr. Pinel, que libertou das algemas os pacientes do obstétrico em 1793, e logo depois Esquirol fez o mesmo, ensejando uma nova era, a terapia psiquiátrica, e aqui nós citamos a doutora Anísio da Silveira, que aplicou a arte-terapia dos doentes, e surgiu até o Museu do Inconsciente, em que os pacientes se expressavam através da arte. Ela revolucionou o modo de atendimento aos pacientes. O espiritismo também, a seu turno, penetrará nos velhos arcabouços e nas catedrais da cultura e de lá arrancará os padecentes algemados à loucura, à obsessão, projetando luz meridiana e pujante, sugerindo e aplicando a terapêutica espiritual de que todos precisamos para lucilar o próprio ser atribulado nos diversos departamentos da vida por onde jornadeia. E agora nós vamos para o capítulo 3. Mais uma citação do Pentateuco, dessa vez do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Título do capítulo, Penosas Reflexões. Sem dúvida, para o coronel Constâncio e senhora, o desequilíbrio que vitimava Esther significava inominável tragédia. Logo passados os terríveis primeiros dias em que a surpresa conseguira obliterar a lógica do raciocínio ante os acontecimentos, adveio a intolerável adaptação à realidade. Esther enlouquecera, e o processo que a aturdia se caracterizava por parcas possibilidades de recuperação. O fantasma do desespero rondava, portanto, a família vencida em prostração moral indescritível. O tempo transcorria lento, traumatizante, desanimador.
O especialista encarregado de assistir a jovem não ocultava a estranheza face ao comportamento inusitado da enferma. O quadro clínico era desalentador, tal o desgaste orgânico de que se via o objeto. Atendida pelo eletrochoque, após a convulsão e o repouso, não retornava à lucidez, como seria de desejar por um momento sequer. A prostração sucedia surpreendentemente maior tresvario. A jovem, de lábios de mínio, jamais proferira expressões obscenas, pois fora educada com refinamento, sem maior condicionamento inconsciente de vis palavras, agora estorcegava, maquinal, verbetes infelizes para esbordoar moralmente o genitor, qual se estivesse dominada por ignominiosa força inteligente que a governava, desgovernando-a. Na literatura psiquiátrica que compulsara, refletia o Esculápio, a paciente não tinha menecma. O que é menecma? Parando aqui para procurar, que temos um tempinho. Menecma. Pimba. Indivíduo... Então, não tem semelhança. Ah, tá. Porque indivíduo que apresenta extraordinária semelhança física com outro, um sósia. Então, o que está acontecendo? No caso de Esther, não tinha nenhum outro igual. É isso. A paciente não tinha menecma, não tinha outro igual a ela. Era especial, porquanto mudava de características a todo instante, como se voltivoando em personalidades estranhas. Reagia à convulsoterapia de forma negativa, e a terapêutica do sono não conseguira o êxito cobiçado. Recusava-se à alimentação como se estivesse com a boca impedida, fazendo-se mister obrigá-la a alimentar-se contra sua vontade. As terapias várias naquele primeiro mês foram inócuas, quando não se fizeram perniciosas. Após conferenciar com o eminente colega, terminou por confessar ao senhor coronel o próprio embaraço, que, todavia, não significava receio ou fracasso. Pacientes havia que somente apresentavam os primeiros sinais de melhora depois de longo tratamento realizado através dos meses. 1. A providência em apresentar honestas informações justificava como salutar medida para impedir a inquietação crescente e a vã expectativa dos genitores por uma pronta e imediata recuperação da enferma, o que estava sendo improvável. A realidade é que o problema psíquico de Esther se enquadrava noutra diagnose, dificilmente constatada pelos métodos tradicionais do agrado puro e simples do academicismo, nos que se permitem a fatuidade, evitando o aprofundamento nas questões que dizem respeito à vida espiritual, à sobrevivência, ao túmulo, à obsessão. Com esse adicionar de preocupações e sob a torpe desventura da incerteza quanto à restauração mental da filha, o senhor coronel fez-se taciturno, arredio, transformando-se em inditoso sofredor. Intimamente não podia aceitar a conjuntura que o alcançava, absurda sob qualquer ângulo que examinada. Homem íntegro, sua vida era uma excelente folha de serviços à pátria e à arma a que se dedicara, aliás, com excessivo zelo e pudicícia. Desde jovem cursara a academia militar, onde formara com rigidez a personalidade, o caráter, disciplinando a vontade com férreo esforço. Amante da verdade, tornara-se defensor do direito,
da justiça, da lealdade. Cultor das amizades relevantes, sabia distinguir afeições e deveres, sem perturbar-se com as questões de pequena monta. Aos 56 anos de idade, podia considerar-se feliz até a data do infortúnio que o properila de chofre ao desar. Consorciado em segunda núpcias com Dona Margarida Sepúlveda de Santa Maria, de tradicional família fluminense, reencontrara a dita que a morte lhe arrebatara ao falecer a primeira esposa, que lhe não dera filhos, depois de breve enfermidade que a vitimara. Senhora formosa e sensível poetisa, fora educada em elegante e primoroso colégio carioca, onde auferira invejável cultura. Dedicada aos bons livros, aprimorara aptidões na convivência com a literatura francesa de Montaigne a Molière, de Sartre, de Rousseau, Hugo, Balzac, Saint-Exupéry, Lamartine, Saint-Beuve, Flaubert. Cultuava os seus autores prediletos e os poetas românticos no original. Desde que se consorciara, fizera do lar o agradável tabernáculo dos saraus culturais entre amigos e admiradores do romantismo, da literatura refinada. O transe que a vencia dilacerava mortalmente. Não é transe de incorporação, tá? Um momento difícil pela qual ela estava passando. Por mais reflexionasse, não alcançava as matrizes patológicas que justificassem o tormento que excruciava a filha. Nenhum membro da sua família, até onde alcançavam as linhas da árvore genealógica, fora portador de alienação mental de qualquer natureza. O lar sustentava-se sobre admiráveis bases de equilíbrio moral, emocional e econômico. E Esther jamais revelara qualquer traço de desequilíbrio, insegurança, neurose. Filha extremosa, ou melhor, nevrose, problema de nervos. Filha extremosa, possuía excelentes qualidades intelectuais de que dava mostra na escola onde era modelo, amada por todos, mestres e colegas, e cumpridora responsável das tarefas que lhe diziam respeito. Lar perfeito, né? E aí acontece uma bomba dessa? Pois é. Visitando-a mais de uma vez, não obstante a negativa dos especialistas, alcançar o tentame, apelando para o receio de não suportar a vida sem rever a filha. Assim pudera, à distância, contemplá-la durante a hibernação, sono forçado, desfigurada, sem conseguir deter as lágrimas. Uma dor moral de tal monta convertera-se numa inqualificável dor física que a estiolava de dentro para fora. Na sua mudez, refletiu o coronel a seu turno, revoltado ante a cruel vicissitude em que se sentia emaranhado irreversivelmente. Um pesadelo. Sim, um pesadelo, considerava a desdita. Acordaria de inopino e reveria o sol dos sorrisos no firmamento do seu lar. Quando se conseguia evadir das férreas garras do sofrimento que se esculpira à brasa no seu cérebro, experimentava a ligeira ilusão de que tudo aquilo era irreal. A gente passa às vezes por isso, não? Quando às vezes a gente está num problema tão sério, que nem acredita que aquilo está acontecendo. A gente fala o quê? Eu estou sonhando, não é possível. Eu vou acordar e isso vai acabar. Não é possível. Aí, quando vai dormir, no dia seguinte, acorda, a situação continua a mesma ou pior. E aí? Fazer o quê? Aí é que é necessária a fé religiosa. Que é para segurar a gente, senão... Por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ainda tem mais. Como é que ele fala? Capítulo 6, o Cristo Consolador.
Kardec fala que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E mais à frente, se eu não me engano, o Espírito Verdade, ele fala que os enfermos são os meus filhos prediletos. Aqui. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. E aí, isso consola. E isso ajuda a ter resignação ativa. Mas quem não tem, vai fazer o quê? Quem não tem essa certeza de que a vida continua e que Jesus está sempre de mãos estendidas para nós, para nos ajudar a caminhar, nossa, a gente balança. Balança feio, igual o coronel. Igual a mãe da Esther. Né? Continuamos aqui. O raciocínio do coronel. A filha adorada, sonho transfigurado em fada de perfeição, não poderia estar encarcerada num hospício? Sim, num hospício, embora de alto preço. A vergonha, a hediondez da doença que transforma um ser inteligente num asqueroso animal, isso era inaceitável haver acontecido consigo. Pior, com o querubim, diretor do céu das suas venturas, a filha. O homem que raras vezes umedecera os olhos no fragor da guerra, naqueles tumultuados dias do inverno de 1944 e da primavera de 1945, agora se surpreendia com as lágrimas abundantes que extravasavam da ânfora do coração sob camarteladas contínuas. Não poucas vezes, abraçado à esposa, naqueles terríveis silêncios, caminhando pela avenida em frente ao mar e sob os zimbórios salpicados de estrelas, evadia-se na direção da cela em que delirava, transtornada, a carne de sua carne, o rebento querido da sua vida, que não daria por poupá-la a tais sofrimentos. Enlaçados na mesma dor e braços unidos, caminhavam a sós, vencendo o tempo soturnamente, e apesar da agitação trepidante da larga e decantada orla perolada em lâmpadas feéricas de Copacabana, estavam sozinhos, fundidos na hedionda sortida da amargura aniquilante. Deus não existe, resmungava por fim, após as inúteis peregrinações mentais pelos meandros da lógica materialista. Todavia, o sabor da ira mal contida e do desespero revoltado mais lhe assodava um ser estremunhado na via do combatimento. O que lhe representava pior em toda a tresloucada investida da jovem alucinada é que ele surgia na condição de algoz impenitente, odiento, aterrador. A gente desacreditar de Deus é complicado. Não é não? Por quê? É a hora que a gente mais precisa ter fé. Mas a gente logo culpa quem? Deus. Por que Deus fez isso comigo? Cara, Deus não fez nada contigo, não. Você fez com você mesmo. E não vem dizer que não
não sabia o que fazia, porque na base das nossas leis humanas está o decálogo. E a ética ficou onde? Falando aqui nem de viés religioso, não, ético, moral. Aí você faz uma coisa que não é certa, as consequências vêm, às vezes já nesta encadernação, como está lá no Evangelho, causas atuais das aflições. Kardec puxa a lista de quantas coisas a gente poderia evitar de acordo com a nossa forma de proceder. Mas a gente insiste, aí depois, ai, caramba, para que eu me meti nisso? Isso quando o arrependimento vem, né? E aí, se não vem, o boleto espiritual já está comprado, já está impresso. Vem no outro. Aí a gente cai no item do mesmo capítulo, é o 5º Bem-aventurados dos aflitos, o item de justiça das aflições e as causas anteriores das aflições. É da lei. O que nos pode ajudar? A recomendação da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que eu sempre gosto de repetir, e repito para mim mesma: o amor cobre a multidão de pecados. Deixa eu ver aqui. Continuar mais um trechinho aqui, não vai dar para fechar o capítulo todo hoje, mas vamos pegar aqui. O que lhe representava pior em toda a tresloucada investida da jovem alucinada é que ele surgia na condição de algoz impenitente, odiento, aterrador. Desejou vê-la uma única vez para lenir-se um pouco e luarizar a saudade. Ao formular o desejo ao médico, que não aqueceu, como compreensível, veio a saber, a posteriori, que ela lhe adivinhava a cogitação, apresentando-se, então, mais transtornada, mais agressiva. A agitação que a espezinhava não tinha termo, era lancinante. Se ela morrer, arrematava, a concluir os raciocínios em términos: suicidar-me-ei. Aliviava-se com esse pensamento pernicioso, acalentando a vã ideia de, na morte, encontrar a cessação da vida e, na desorganização dos tecidos, perder a razão, a lucidez, desagregar o pensamento. O infortúnio, porém, é o mais sombrio e truanesco quando se faz acompanhar dos sorvos contínuos do ácido da revolta. A pessoa vai bebendo aquilo, revolta, revolta, revolta. Principalmente dessa mal contida aversão ao fato afligente que a faz oscilar da apatia à agressividade, gerando um estado de surda, permanente mágoa que é a desatreladora dos corcéis da desgraça real. E nós paramos por aqui hoje. Produção, algum encarnado para eu dar oi? Ou partiu prece? Tem gente que me assiste pela televisão, olha que chique. Não é a TV Abel, não, que tem no YouTube, né? Na televisão, assistem por lá. Chique no último. Ninguém? Ok. Eu, você e os nossos queridos desencarnados que estão por aqui, faremos a prece final. Graças a Deus. Gratidão, Pai, por tudo aquilo que a Tua misericórdia nos concede, para que possamos ir construindo o reino de Deus dentro de cada um de nós. As Suas leis benditas, que só querem o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Estamos
vagarosamente, mas já estamos nos adequando a todas elas. Gratidão a Jesus por ter nos apresentado a lei de justiça, amor e caridade. E continuar nos ensinando, caminhando ao nosso lado. Todos nós ou somos fracos, enfermos, ou sofremos. E para todos nós, Senhor Jesus, seu carinho acolhe. Para todos nós, há uma palavra de conforto. Gratidão. E gratidão à Mãe Maria. Ajuda-nos, Mãe, a caminhar na direção de seu Filho. Ajuda-nos a fazer tudo aquilo que Ele nos manda. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e continuar envoltos em muita paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem, com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.